Senta um pouquinho no seu lugar. Abra a palavra do Senhor comigo. O livro de 1 João, capítulo 2, do verso 20. É sempre um prazer adorar com vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você aprendeu a adorar, você aprendeu a contemplar tudo aquilo que Deus tem para você. E a adoração, irmão, ela não é simplesmente em momentos onde nós estamos em júbilo ou êxtase. Porque esses momentos são raros. Adoração, na maioria das vezes, é quando nós estamos tristes, quebrados. Adoração, na maioria das vezes, é quando nós temos que negar a nós mesmos. Adoração, na maioria das vezes, é quando nós não temos vontade. E aí a gente vai para algum lugar. Esse lugar pode ser a sala da sua casa, o banheiro do seu trabalho. Quantas vezes eu busquei refúgio no banheiro do meu trabalho? Quantas vezes? E aí você eleva o teu pensamento ao Pai em adoração. Não, irmão, às vezes não muda o que está acontecendo ao seu redor. Mas isso não é tão importante quanto mudar o que está acontecendo dentro de você. O que está acontecendo dentro de você é mais importante do que o que está acontecendo ao teu redor. Porque quando nós aprendemos, irmãos, a enfrentar as tempestades internas do nosso coração, nós aprendemos também a enfrentar todas as tempestades que vêm do lado de fora. As piores tempestades não são as tempestades que nós enfrentamos fora. As piores tempestades são as tempestades internas. E é por isso que o Espírito fala que nós não recebemos o espírito de medo, mas nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. Nós recebemos a unção de Deus sobre a nossa vida. E porque nós temos a unção de Deus sobre a nossa vida, irmão, nós podemos triunfar sobre qualquer tipo de tempestade que venha. E lembre-se de uma coisa, igreja: os melhores marinheiros não são feitos em momentos de calmaria. Os melhores marinheiros são feitos dos ventos tempestuosos, em meio às ondas encapeladas. São nas tempestades que são forjados os melhores marinheiros. Então, se você está em tempestade, Deus está trabalhando na sua vida para que você seja o melhor marinheiro. E você, meu irmão, verá o capitão do navio fazer com que o seu barco chegue até o destino final. Não fique preocupado com isso. Deus vai fazer isso para você. Eu tenho certeza absoluta. Hoje, o Senhor está nos chamando, irmão, para viver uma nova aventura com Cristo. É isso que Deus está falando conosco. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Deus está me chamando e te chamando para sair desse marasmo, dessa monotonia, desse cansaço, desse tédio. Deus está te chamando para você viver uma nova aventura com Ele. Deus está te chamando para que os teus olhos e o teu coração sejam treinados por aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Augusto, sou pastor dessa igreja. E Deus, Ele tem nos dado a graça de poder estar caminhando junto com vocês durante esse tempo. São 16 anos que nós estamos aqui e eu tenho certeza absoluta que o Senhor nos levará a lugares que nós ainda não alcançamos.
Deus trará pessoas para cá que nós ainda não conhecemos, mas que já faz parte desse lugar, meu irmão, porque esse é o plano do Senhor. Chegou um tempo da nossa vida, meu irmão, aonde nós somos treinados e capacitados exatamente para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ser a Batista, a árvore da vida, enraizando e frutificando aonde quer que Deus nos leve. Esse é o tempo. E esse é o propósito do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então se prepare. Prepare o seu coração. Aquieta o teu coração. Porque Deus vai falar com você nessa noite. Você pode falar isso comigo nesse momento? Deus vai falar comigo nessa noite. Não, eu sei que Deus já falou com você através dos louvores. Eu sei, gente, Deus já me encheu. Eu estou cheio. Eu vou transbordar um pouco daquilo que Deus já me deu aqui. Mas eu sei que Deus tem muito mais ainda para cada um de nós aqui. E Deus ele vai dar na medida daquilo que nós necessitamos. E hoje é uma noite especial. Hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor, irmão. Eu sei que ultimamente na nossa sociedade o domingo não tem sido mais o dia do Senhor. O domingo tem sido dia de limpeza, dia de shopping, dia de fazer qualquer outra coisa. Mas não é mais o dia do Senhor. Está na hora, irmão, de nós entendermos que domingo é o dia do Senhor. Continuará sendo o dia do Senhor. E nós precisamos priorizar o Senhor. Porque quando nós priorizamos as coisas do Senhor, Deus prioriza a nossa vida. Não é uma troca, irmão. É uma simples questão de lógica. Se eu me aproximo de Deus, automaticamente Deus trabalha na minha vida de uma forma diferenciada. Vocês estão aí? Amém? Amém? Você já conhece a pessoa que está do seu lado? Não? Se não conhece a pessoa que está do seu lado, nós somos uma igreja de relacionamento, irmãos. O que significa isso? Que a gente é uma família. A gente não vem para a igreja simplesmente para levantar a mão, dançar ou fazer um glória a Deus, aleluia. A gente vem à igreja para cultuar com a nossa casa, com a nossa família. Alguns já entenderam aí o que significa você conhece a pessoa que está do seu lado. Se você não conhece a pessoa que está do seu lado, se apresenta para ela, meu irmão. Deus te abençoe. Chama para comer alguma coisa lá na cantina. Hoje tem cantina, tá? Aleluia. Que bênção. Nós estamos em 40 dias de consagração. 40 dias em que nós, Igreja Batista, Árvore da Vida, a congregação do Senhor nesse lugar, está jejuando, orando, lendo a palavra, se consagrando em favor de um retiro. Semana passada, antes de começar a mensagem, para a gente começar a mensagem de fato, eu cheguei diante de vocês aqui e disse que a gente ia orar essa semana para Deus dar uma resposta a respeito de uma conferência chamada Conferência Reaviva, que vai acontecer uma semana após o Reaviva. O que eu posso dizer para você é que logo depois que terminou o culto, Deus já me deu a resposta. Deus levantou um irmão que já tinha tido um sonho, que eu chegava aqui no púlpito e falava da Conferência Reaviva. Eu não preciso de mais resposta, irmão. Então nós teremos a Conferência Reaviva uma semana depois do Reaviva. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Todos já estão convidados e inscritos. Nós só vamos divulgar agora quem será o preletor, os horários, tudo direitinho. Eu garanto a vocês que Deus vai falar muito no nosso coração aqui. É uma semana depois do Reaviva, segunda semana de julho, né? Dia 12, 13. Isso aí. 1 João capítulo 2, no verso 20. Fala bem assim: vocês, porém, têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Vou repetir. Vocês, está falando de vocês, a igreja. Vocês, porém, têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Então você pode falar assim comigo? Eu tenho conhecimento de Deus. Pode falar, irmão. A Bíblia está falando que você tem.
Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Então você pode falar isso comigo, com fé, mas falando. Fala comigo assim: eu tenho conhecimento de Deus. Então se alguém chegar para você e falar assim: você conhece Deus? Você pode afirmar: sim, eu conheço. Mas quem tem a unção que procede do santo? Os que permanecem. E quem é que permanece? Os que têm o conhecimento da verdade. Mas quem é que tem o conhecimento da verdade? Os que tiveram um encontro revelador com o Filho. Se você teve um encontro revelador com o Filho, então você tem conhecimento da verdade, você permanece, e se você permanece, é porque você tem a unção que vem do Santo, e o Santo com S maiúsculo significa Jesus, o Santo de Deus. Porém, irmãos, ainda tem os que ainda não foram limpos, ou os que não entenderam que existe um processo de separação entre ovelhas e bodes, entre o que é do alto e o que é terreno, entre os que confessam que Jesus Cristo é o Senhor e os que o negam ou renegam, preferindo o mundo e as trevas. Estes são os que não conhecem ao Senhor, ou conhecem, mas preferiram amar o mundo. E estes são os que não permaneceram, como palha ao vento, irmãos, que não tem a unção que procede do Santo de Deus. E Jesus, ele contou uma parábola, está lá em Mateus capítulo 13, no verso 24 ao verso 30, eu quero ler com vocês. Essa parábola é muito interessante porque ela ilustra perfeitamente esse processo em que vivemos. E nós precisamos entender, irmãos, quem nós somos e aonde nós estamos enraizados, porque isso é muito importante para que nós permaneçamos na presença do Senhor. Deus, ele mostra isso ao longo de todo o seu discurso, ao longo de todas as suas parábolas. E nessa parábola especificamente aqui, ele está falando que ele semeou uma boa semente. A boa palavra é semeada, mas junto com a boa palavra vem alguém, um inimigo, alguém que é contrário à palavra, à promessa do Senhor, à verdade de Deus. E ele semeia o joio. O joio é muito semelhante ao trigo, irmão. Só que o joio, ele não tem nada dentro dele. O joio é só casca. O joio é só palha. É por isso que quando você vai colher o joio, você faz a separação do joio e do trigo, porque o joio não tem nada. O joio é vazio. Mas isso só se mostra no final. Porque dentro do processo de colheita, o joio, ele se mostra vazio, diferentemente do trigo, que está cheio de grão. Deus aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que quem semeou o joio? O inimigo. Muitas vezes, irmãos, nós nos metemos em muita encrenca, porque nós achamos que o nosso irmão é culpado, porque nós achamos que o nosso marido é culpado, nossa esposa é culpada, e quem semeou a contenda, quem semeou o joio, foi o inimigo. É por isso que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes, dominadores, poderes espirituais que vivem nas regiões celestiais. Nossa luta é contra Satanás e contra o sistema desse mundo, não contra nosso irmão. E é por isso que nós, como igreja, precisamos vigiar. Porque quem é que semeou o joio?
O inimigo. Quem é que semeia mentira? O inimigo. Quem é que vem, meu irmão, para fazer divisão, separação, intriga, contenda, fazer com que a gente não ande junto? O inimigo. O inimigo vem e semeia todas essas coisas. Mas para tudo isso existe um antídoto. E o antídoto significa amor. O antídoto é o perdão. O antídoto é negar a nós mesmos e caminhar a segunda milha. Não existe evangelho fácil, irmão. O evangelho é a porta estreita de Deus que conduz à salvação. Eu e você precisamos passar por essa porta estreita. Se você está frustrado, se você está chateado, se você se mostra indignado com algumas coisas, entenda, a boa semente foi semeada por Deus, mas tem um inimigo que está semeando coisas, e nós precisamos entender que existe joio no meio do trigo. Mas no final, irmãos, Deus ele vai mostrar a diferença. Essa parábola aqui mesmo fala que ele dá ordem aos ceifeiros para que não, ele vai dar ordem aos ceifeiros na época da colheita, e primeiro ele vai colher o joio e depois ele vai colher o trigo. O joio vai ser queimado, vai para o inferno, e o trigo ele vai ser ajuntado no celeiro do Pai, que é o céu. Vocês estão aí? Estão me acompanhando, amém? Está bem simples ainda, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais. No final, o Senhor ele vai fazer a separação, irmão. Malaquias, capítulo 3, do verso 16 ao verso 18. Aqui está falando uma coisa muito interessante. O profeta Malaquias é o último profeta antes do período de 400 anos. É um silêncio de 400 anos, de Malaquias até o nascimento do Senhor. Existe uma lacuna, onde Deus fica em silêncio. Deus ficou em silêncio 400 anos, irmãos. Da mesma forma como Deus ficou em silêncio 400 anos, quando o povo de Israel estava no Egito. Eles desceram ao Egito, Deus ficou 400 anos em silêncio. 400 anos entre Malaquias e Jesus chegar. E Malaquias, ele está falando aqui uma coisa bem interessante. Depois, ele está falando sobre as pessoas que estavam conversando, eram servos de Deus, e pessoas que estavam conversando a respeito de Deus. E ele fala assim: depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Ei, quando você é servo de Deus, quando você serve ao Senhor, e você conversa com o seu irmão, Deus está prestando atenção naquilo que você fala. Você não está falando palavras ao vento. Eu e você daremos conta de toda palavra que nós falarmos, irmãos. Deus está prestando atenção. E está aqui, ó. O Senhor os ouviu com atenção. E não é só ouvir. Foi escrito um livro como memorial na presença dele, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Ou seja, o seu nome está escrito diante do Pai. Existe um memorial. O que é um memorial? É algo para que não se esqueça. É tipo uma agenda. Sabe, quando Deus coloca lá na agenda e bota ainda um alarmezinho. Ó, hoje, dia 25/5/2025, eu estou aqui balançando essa igreja chamada Igreja Batista Árvore da Vida. Deus colocou um alarme. E Deus te trouxe aqui exatamente para isso. Para balançar um pouquinho você. Para falar com você. Para mover o teu coração. E aqui está dizendo: esse livro foi escrito como memorial na presença dele, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. E aqui, irmão, o profeta está falando do dia. Está falando do dia com D maiúsculo, o dia do Senhor.
Esse dia do Senhor aqui no tempo profético, irmão, na época dos profetas, tinha a ver com o juízo de Deus sobre a terra de Israel e sobre as nações ao redor de Israel. Mas quando Jesus veio, esse dia se transformou no dia da sua vinda, no dia do seu retorno, ou no dia da sua volta, o dia que nós estamos aguardando como igreja do Senhor. Então, certo, querido, amado irmão, como esse ar que você está respirando aí, as portas, nós estamos nas últimas horas, meus amados, do tempo cronológico da terra, da escatologia. Então, entenda uma coisa: Deus, Ele está vindo, o dia do Senhor se aproxima. Qual dia? O dia em que nós seremos arrebatados, o dia em que o Senhor virá sobre as nuvens, o dia, meu irmão, que nós o veremos face a face, o dia da nossa salvação, o dia onde os mortos ressuscitarão e estarão com o Senhor nas nuvens, o dia, meu amado, do casamento do cordeiro com a noiva, esse dia. Mas também tem uma outra coisa do dia, meu irmão, que eu não posso deixar de falar, que vai acontecer após isso. Uma transformação da terra. Tudo que nós vemos aqui será transformado. Esses elementos, tudo que você conhece como terra, tudo que você conhece de biologia, de geografia, tudo que você conhece, meu irmão, de rochas, de céu, de ar, de planeta, de universo, vai ser transformado. Os elementos serão transformados, porque nós já estaremos transformados. O nosso corpo não vai ser mais um corpo carnal, mas nós seremos um corpo espiritual, a semelhança da glória do Senhor. Então assim, esse é o ápice do dia do Senhor. Então nós falamos aqui a respeito do dia do Senhor, que os profetas do Antigo Testamento falavam em relação a Israel. Nós falamos aqui do dia do Senhor, que a igreja está esperando, que está para acontecer. E nós falamos aqui do dia do Senhor, quando tudo isso aqui será renovado, transformado e modificado. Que você tenha esse entendimento, meu irmão. Porque o dia do Senhor é muito mais do que um dia onde os ímpios vão pagar, onde o joio vai ser jogado no fogo e nós estaremos na eternidade. Não. Tem muito mais do que simplesmente isso. Mas voltando ao texto inicial, irmãos, que nós lemos no 1 João, o apóstolo João, ele estava fazendo uma separação didática para a igreja. E ele estava dizendo que muitos anticristos já haviam saído do meio deles, negando ao Senhor. E aqui eu quero que você fique atento, igreja, para você nunca mais ser enganado com relação a isso. O anticristo vai sair da igreja. O anticristo não é alguém que nunca conheceu o Senhor. O anticristo vai sair do nosso meio. Porque para ser anticristo, ele tem que primeiro negar. Ele tem que primeiro ser apóstata. Nós temos ouvido tanta coisa ultimamente aí, né? A respeito de anticristo, anticristo para cá, anticristo para lá. Quando vocês ouvirem rumores falando, Cristo está ali, o coisa, meu irmão, calma teu coração, não é o fim. Quem está aí? Nós não vamos seguir isso, irmão. Nós estamos seguindo a palavra. O anticristo vai sair do meio da igreja. Entenda isso. Mas ele vai negar ao Senhor. Isso chama-se apostasia. E apostasia é o pecado contra o Espírito Santo. Porque é alguém que conheceu o Senhor. E conhecendo ao Senhor, ele preferiu negar ao Senhor. E nesse caso aqui não é negar, é renegar. Porque ele negou 2 vezes. Ele negou porque aceitou. Negou a 2ª vez, porque nega toda a eficácia da obra do Senhor. Todos quantos são chamados pelo Espírito Santo, irmão, têm a revelação do Santo de Deus e passam a conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Você, meu irmão, a partir do momento em que abre o seu coração para o Senhor Jesus, o Senhor vem, habita em você, limpa você e coloca um mapa de salvação dentro de você. Você sabe o que você tem que fazer. O Espírito já mostra isso para você. Ninguém precisa falar para você, meu irmão.
já foi revelado a você, através do Espírito que te deu a salvação. Que esse mesmo Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o auxiliador, o ajudador, é que vai fazer com que você alcance a salvação, que Ele destinou você para ter. Mas diferente do senso comum, irmãos, existe um senso comum hoje sobre seguir a Cristo. O caminho não é fácil. Seguir a Jesus não é simplesmente vir à igreja no domingo. Seguir a Jesus, meu irmão, não é simplesmente a gente levantar os braços e cantar uma música. Seguir a Jesus não é simplesmente nós falarmos o evangeliquez, estou na bênção, ô glória, tantas outras, né? Eu estou defasado, tá, irmão, com os evangeliquez da vida aí. Algumas vezes eu encontro os irmãos aí que eu falo assim: Jesus, eu estou tentando entender que língua é essa que ele está falando aí, que é tanto, né? Pá, e eu falo: gente, amém. Estou ficando velho. Hoje o Juan falou que eu sou o senhor de cabelos brancos. Obrigado, Juan. Eu espero que você chegue dos cabelos brancos, de todo meu coração. O caminho é exigente, irmão. E o caminho vai continuar estreito. Quer você queira, quer eu queira ou não. Vai continuar. Isso não vai mudar. Seguir a Cristo, irmão, está debaixo da orientação de um treinador exigente. Eu ia falar coach, mas tem uns que sentem arrepio quando você fala coach, né? Então, mas é um treinador, tá? Ele é um treinador. Jesus é um treinador muito exigente. Ele dá de 1000 a 0 em qualquer professor de CrossFit, viu, pastor? Ele é bem exigente. E esse treinador exigente, irmão, ele faz com que a nossa musculatura espiritual seja treinada ao longo do caminho. É por isso que é tão difícil. E é por isso que você sente tanta dificuldade de seguir o Senhor. Seguir a Jesus, irmãos, é desafiador para manter os nossos sentidos vigilantes. Ele faz isso de propósito. Exatamente para que eu e você possamos ser desafiados a ficar na dependência de Deus o tempo todo. Você sabe quando você não consegue fazer alguma coisa e você vai chamar seu irmão mais velho, seu pai, sua mãe, alguém para te ajudar? É isso. É algo que é maior do que a gente. É algo que é mais difícil, que ultrapassa a nossa capacidade, as nossas habilidades, para que nós possamos depender cada vez mais do Senhor. João capítulo 15, no verso 5, irmãos. O Senhor fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Eu sou a videira, ou seja, Ele está enraizado, Ele tem o tronco, Ele é a planta completa. Nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim, lembra? Quem é que permanece? Aquele que tem a unção do santo. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Eu e você, irmão, nós temos muitas habilidades. Se eu olhar aqui, eu vejo que cada um aqui tem dons, talentos. Você tem uma vida profissional fantástica. Deus te chamou para fazer tantas coisas. Deus colocou tanta coisa dentro dessa cachola, dentro desse coraçãozinho aí. Mas sem Jesus, eu e você não podemos fazer nada. É isso que a Escritura diz. E é isso que nós precisamos simplesmente olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso de Ti. E de fato, irmãos, nos conhecendo melhor que nós mesmos, o nosso Senhor nos desafia a viver uma aventura de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. E por isso nós precisamos da família de fé que é a igreja local.
E por isso o apóstolo João afirma que escreve para os que conhecem ao Senhor, porque todo aquele que anda pelo caminho da salvação, pelo caminho de fé, já tem a revelação do Filho no seu coração. É impossível você caminhar com o Senhor sem ter a revelação de quem Ele é. E essa revelação vem do seu encontro inicial, querido, com o Jesus Cristo, o nosso primeiro amor. E essa revelação, ela vem acompanhada da unção, que nos transforma em filhos. Isso é que é conversão, meu irmão. Conversão é eu abrir o meu coração. Eu abri o meu coração para o Senhor. O Espírito Santo vem e me transforma em filho. A conversão é instantânea. A conversão acontece imediatamente. Mas a partir da conversão, eu preciso caminhar com o Senhor. E essa caminhada, querido, é que é a parte difícil. Porque essa caminhada faz com que eu seja cada vez menos eu, e Jesus se transforme cada vez mais em mim. Eu vou me tornando mais Jesus e menos eu ao longo da caminhada. É por isso que é tão difícil. Nós somos chamados, irmãos, para ser transformados em filhos, para sermos herdeiros da eternidade. E ao passarmos pela porta, que é Jesus Cristo, querido, nós adentramos o seu reino, e nós somos protegidos no aprisco do bom pastor. Para alguns, acha que acabou aí. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, eu faço parte de uma igreja, eu sou um bom cidadão, pastor. Eu não participo de corrupção, eu não faço essas coisas que o pessoal faz aí. Eu sou um cidadão exemplar. Exemplar nem tanto, pastor. De vez em quando eu dou uma escorregada, mas você sabe, né? Estou dentro da média. Então, para alguns irmãos, ele acha que aceitou Jesus, participa de um culto, vai numa célula. Tá bom. Não, irmão. É por isso que você está em tédio. É por isso que você está frustrado. Porque a vida cristã não é isso. A vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã, irmão, é uma aventura com o Senhor. A vida cristã é desafiadora. A vida cristã, irmãos, é eu estar constantemente apaixonado por Jesus. E esse Jesus, pelo qual eu estou apaixonado, se revelar a mim todos os dias de uma forma diferente. Eu buscar um conhecimento que eu não tenho, eu encontrar esse conhecimento, e quando eu chego nesse conhecimento, Deus me dá mais sabedoria para que eu possa alcançar mais conhecimento, e isso não acaba, porque Ele é uma fonte inesgotável na minha vida. Deus tem muito mais, irmãos. Deus não nos chamou simplesmente para sentar numa igreja no domingo à noite. Deus nos chamou, irmãos, para nós sermos trabalhadores no reino. Eu e você, nós somos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus na terra. Cristo veio e reconciliou o mundo que estava em rebelião contra Deus. Ele veio. O mundo estava em rebelião. Jesus veio. Lembra, depois daqueles 400 anos de silêncio, Jesus veio. Na plenitude dos tempos, Jesus veio. Jesus cumpriu tudo aquilo que foi escrito por Ele, irmão. Tudo. E aí, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, depois de cumprir tudo. Ele falou: Tetel estai, na cruz, foi ao inferno, tomou a chave da morte e do inferno da mão do capeta, e foi para o céu. Ressuscitou, foi para o céu. Nós estamos aguardando a volta dele. Lembra do dia do Senhor? Amém? Vocês estão aí mesmo? Amém. Então,
Quando ele foi, ele enviou quem? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que está te dando nesse momento aí entendimento, que está iluminando o seu coração para que você possa entender tudo que eu estou falando aqui. É esse Espírito Santo que intercede por você no dia que você está chateado, triste, que você não aguenta orar. É esse Espírito Santo de Deus que guia o teu caminho quando você não sabe o que fazer. É esse Espírito Santo de Deus que coloca amor no teu coração quando alguém está ferindo você. É esse Espírito Santo de Deus que confronta você e diz que você precisa melhorar nas áreas que você precisa melhorar. É esse Espírito Santo de Deus, irmão, o iluminador de Deus sobre a nossa vida. Então, ele vem sobre todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essa é a unção que procede do Santo. O Espírito Santo de Deus é a unção. Eu e você recebemos a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, está sobre a sua vida, irmão. E nós temos esse conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade é que eu e você, nós não somos simplesmente ovelhas no aprisco do Senhor. Nós somos trabalhadores do reino de Deus. Nós somos aqueles, meu irmão, que estão sendo chamados a 1/10 hora para receber o mesmo pagamento de quem começou lá atrás. Nós somos aqueles, meus amados, que vão participar da última e gloriosa colheita do Senhor. Nós somos aqueles, meu irmão, que Deus comissionou para ser embaixador do reino de Deus sobre a face da terra. Esse é que nós somos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, 21. Fala bem assim, ó. Eu amo esse texto. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Ele está falando de quem aqui? A igreja. Eu e você. Pastor, mas eu não me sinto embaixador. Meu irmão, não tem a ver com sentir. Tem a ver com ser. Você não precisa sentir que está vivo. Você só precisa sentir fome, sentir sede, sentir vontade no banheiro, sentir dor, né? E aí você vai descobrir que você está vivo. Vocês estão aí? Eu ia pedir para alguém beliscar alguém aí, mas eu vou ficar quieto. Não precisa não. Você não precisa sentir que você é embaixador. Você precisa saber que você é embaixador. Você precisa ter a revelação do Senhor na sua vida. E isso que está falando aqui. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sim, meu irmão, nós somos chamados para representar o Senhor como se fôssemos Ele nesse tempo. Você é Cristo na sua casa, você é Cristo na sua igreja, você é Cristo no seu trabalho, você é Cristo andando na rua, você é Cristo dirigindo, você é Cristo quando você está na praia, você é Cristo vivendo. Deus te chamou, irmão, para que você fosse embaixador, como se fosse Ele, na face da terra. E como embaixadores, nós temos a unção. Ou seja, Deus nos deu autoridade e poder, para que por meio de nós, o reino fosse anunciado, estabelecendo uma cultura de bênção sobre a face da terra. Deus te deu autoridade e Deus te deu poder, para que você pudesse sair do seu lugar e fazer tudo o que você tem que fazer sobre a face da terra, meu irmão. E Deus está te colocando em lugares onde só você pode entrar. Veja, eu não acesso os lugares onde você acessa, mas você acessa, e você é embaixador de Deus nesse lugar. A hora que você entender isso e introjetar isso, as coisas mudam, seu entendimento muda, seu comportamento muda, e o Espírito Santo vai agir a partir desse entendimento que você está tendo. E é por isso que o apóstolo João reafirma que ele escreve para a família de Deus. Meu irmão, último texto que eu quero ler com você aqui nessa noite, 1 João, capítulo 2, de 12 a 17. Hoje eu estou brincando um pouquinho mais com a palavra. Quero trazer contexto.
Filhinhos. Ó, ele está falando para a família. O apóstolo João não está falando para as pessoas de fora. Ele está falando para a família, para os filhos, os pais, os filhinhos. Ele começa assim: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Quem são os filhinhos? Só para explicar. Filhinhos são aqueles que aceitaram Jesus há pouco tempo. Filhos são aqueles que já estão ao tempo da caminhada, mas ainda de vez em quando tropeçam e caem. Pais são aqueles que já estão há bastante tempo na caminhada e já cuidam dos outros. Vocês entenderam aí? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. Meu irmão, nós temos poder para vencer o mundo e a autoridade para anunciar o reino de Deus que atua em nós e através de nós. Lembra? O mundo passa. O que ele está querendo dizer aqui? Que tudo que você conhece vai passar. Que tudo que você conhece será transformado. Para você não colocar a sua expectativa nisso que está aqui, mas para que você coloque os teus olhos na eternidade com o Pai. Para que você ajunte tesouros na eternidade com o Pai. Para que você viva o melhor de Deus nessa terra, sim, mas olhando para a eternidade com o Pai. Por quê? Porque você é um agente de transformação para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sociedade em que você vive, meu irmão. Deus, Ele te chama e Ele te comissiona para você ir fazer discípulos em todos os lugares por onde você passar. Porque você é um trabalhador dessa última hora. Deus está te chamando e Deus está falando isso para você. Deus, Ele já separou o teu salário. Deus já separou o teu prêmio. Deus já separou tudo aquilo que você necessita, meu irmão, para cumprir o propósito que Ele já colocou dentro do seu coração. Está na hora, igreja do Senhor, de se levantarem em fé. Levantem-se, filhinhos, filhos e pais. Levantem-se, servos do Senhor. Levantem-se, chamados por Deus. Levante-se, igreja do Senhor. Levante-se, Igreja Batista Árvore da Vida. Está na hora de nos unir, irmãos, apesar das nossas diferenças, porque o tempo de lutar chegou e nós devemos nos levantar para pelejar pelas nossas casas, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que Deus colocou no nosso coração, por aquilo que Deus entregou para mim e para você, meu irmão. Está na hora de nós nos levantarmos. Está na hora de se levantar e viver uma grande aventura com o Senhor Jesus Cristo. Está na hora, meu irmão, de nós, de fato, despertarmos desse sono em que o mundo está sendo colocado. Deus nos chama para muito mais nessa hora, no nome de Jesus.